E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje aí fazendo alguns vídeos a mais aí e tal, e vamos fazer uma enxurrada de vídeos aí no YouTube falando a respeito de vários temas, né, relacionados ao cotidiano na nossa página aí, Seven Live. Eu acho interessante trabalhar essas questões, entendeu, né? Enquanto houver democracia, como eu disse em alguns comentários que fiz aí nas redes sociais, no Facebook, entendeu, com algumas pessoas, enquanto houver, né, essa abertura para se falar a respeito de vários temas, enquanto tivermos, entendeu, esse acesso, porque haja vista sempre há algumas discussões em torno, por exemplo, da limitação da internet, né, desses veículos de comunicação, é interessante, entendeu, trabalhar e falar a respeito dessas questões. Não que, por exemplo, entendeu, todos esses vídeos vão ser vistos por várias pessoas, né, mas é interessante que tenhamos essas discussões, essa liberdade, por exemplo, de ter vários vídeos, de ver vários, por exemplo, documentários, de ter acesso a toda essa rede de conhecimentos. Né, coisa essa que a internet também propicia. Também, lógico, traz muita coisa aí ruim, desnecessária, mas também muita coisa boa e interessante. Bom, na nossa página Seven Life, hoje em dia, eu vou trazer aquela questão. Um cristão pode ser de esquerda? Sim ou não? Essa é a primeira questão. Um cristão pode ser de esquerda? Dedique esse vídeo aqui a todos aqueles que, de certa forma, também aí pensam como eu, né? Tem aí o meu grande amigo aí já de longa data, né, Alexandre, né, e também outros ali, meu amigo Irineu também, e outros que, de certa forma, que são cristãos protestantes, mas também poderiam ser cristãos católicos, né, porque entre o catolicismo você não vê tanto problema em relação a isso daí, por causa da teologia da libertação. Entre os evangélicos, você vê aí um certo problema em relação a isso daí. Então, quer dizer, um cristão, ele pode ser de esquerda? Novamente dedicando esse vídeo aqui ao meu amigo Alexandre, vou marcar ele, né, e espero que ele também aí se manifeste, assim como tem me manifestado também nos comentários que ele tem colocado o meu nome aí para ele poder dar o meu parecer. Não sou tão inteligente como ele, não tenho tanto conhecimento como ele, né, esse meu amigo professor de história, geografia também, assim como eu. Então, por isso que eu vou aí solicitar também a participação dele. Sei que ele foi militante assíduo, né, em um partido que ele deixou agora recentemente e tem desenvolvido aí, vamos dizer assim, as suas ideias. Tem também muitos amigos aí, por exemplo, que não são cristãos, enfim, né, que são de esquerda, assim como amigos também de direita, enfim, isso aí para mim é indiferente. A amizade para mim está além, entendeu, de orientação partidária, ideológica, né, não excluo ninguém no meu Facebook por conta disso, deixo o pessoal ali, às vezes tem uma discussãozinha aqui, acolá, entendeu, isso para mim é irrelevante, não me interessa, discussão em torno de política e religião, né, e outras coisas mais, eu acho desnecessário você perder, por exemplo, a amizade e às vezes romper relação familiar por conta disso, né? Eu acho uma grande besteira. Mas vamos lá. O que seria direita e esquerda? Esse termo direita e esquerda, nós sabemos aí, enquanto profissionais na área de educação, né, que surgiu na Revolução Francesa. Então aqueles que estavam voltados, vamos dizer assim, né, a um interesse mais popular era de esquerda, voltados mais ao interesse da burguesia era de direita. Então tornou-se essa divisão, então, em relação à Assembleia Geral que se desenvolveu ali durante o processo revolucionário francês. Aí você sabe que teve, a princípio, uma fase mais popular, né, que foi conhecida como uma fase do terror, que muitas pessoas morreram, depois uma fase mais, vamos dizer assim, voltada aos interesses da burguesia, quer dizer, dos comerciantes, em detrimento daqueles que realmente eram trabalhadores ou pequenos comerciantes. Bom, isso daí é a Revolução Francesa, teve outras etapas de desenvolvimento aí na França, em relação, por exemplo, à Comuna de Paris, enfim, foi algo que aconteceu na Europa como um todo. Mas esse termo direita e esquerda ele adquiriu um caráter, vamos dizer assim, mais específico, principalmente após quem? Karl Marx. Então, Karl Marx, nós sabemos muito bem, entendeu? Não foi o fundador do socialismo, da corrente socialista. O socialismo é uma corrente, né, que foi se desenvolvendo principalmente a partir até da Revolução Francesa. Um pouco antes até, entendeu, né? Thomas Moros. Mas naquela época do iluminismo, Rousseau, principalmente Rousseau, quando ele vai dizer que a propriedade privada é o grande mal da humanidade. E Karl Marx também, ele se embasou nisso daí, e assim como outros economistas, né? Karl Marx, quando ele compôs, por exemplo, o Capital, ele faz muita relação e citação de Adam Smith, né, que foi um grande economista, que compreendeu a teoria da riqueza das nações, tal, liberalista. Então, entendeu? Convencionou-se, né, principalmente após a Revolução Industrial, a Revolução Russa de 1917, né, toda a construção ali do bloco socialista de Rússia, União Soviética, China, enfim, a Guerra Fria, convencionou-se, próximo da Guerra Mundial, convencionou-se dizer que direita está relacionada, por exemplo, ao movimento um pouco mais conservador voltado
ao livre mercado, e esquerda relacionada ao quê? Relacionado a uma ação, vamos dizer assim, mais popular, né, onde o Estado é mais forte, você privilegia interesses mais populares, né? Isso daí, entendeu? Vamos dizer assim, lógico que em linhas gerais em relação a essa questão de direita e esquerda. Mas a pergunta que eu faço a todos vocês: um cristão, ele pode ser de esquerda? Então percebemos, então, o que significa esquerda, vamos dizer assim? Esquerda é oposição, né? Então quando um partido, por exemplo, está no poder, quem faz oposição a ele, geralmente é o quê? É considerado esquerda. Direita é aquele que está junto ao partido. Vamos ver a imagem, por exemplo, de alguns, vamos dizer assim, algumas personalidades ilustres, né? Não vou citar... Posso até citar um nome, mas vamos falar um pouco a respeito de algumas personalidades ilustres ali que a Bíblia apresenta, porque eu estou citando a Bíblia, né, por ser cristão, né, e lançar esse tema. O cristão pode ser de esquerda, por isso que eu falo a respeito, no caso aí, da Bíblia. Os profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, quando eles falavam, por exemplo, defender a causa do órfão, da viúva, eles estavam sendo situacionistas a um governo, por exemplo, opressor, que estava ali, por exemplo, no reino do norte, que era o reino de Israel, com a capital em Samaria, ou o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Eles estavam defendendo aquele rei, ou eles estavam sendo favoráveis à vontade de Deus, que sempre defendeu o caso do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre, do jornaleiro, que não deve ser lesado em relação ao seu salário. Então a Bíblia há muitos exemplos em relação a isso. Então percebam, então, esses profetas, eles eram direita ou esquerda? Se, por exemplo, a resposta for direita, o que prova que eles eram direitos, sendo que eles eram contrários à situação oposicionista? Vamos lá, falando a respeito de Cristo. Eu gostei muito de uma vamos dizer assim, de uma abordagem que um pastor falou a respeito de Cristo enquanto subversivo, né? E ele não está tão longe da realidade. Se fosse na época da ditadura, esse pastor iria apanhar, né? E hoje em dia, infelizmente, tem crescido muito essa animosidade em relação a esse pensamento de esquerda, porque eu acho muito pobre isso daí também. Assim como você também, entendeu? Não deve ser intolerante a quem tem um pensamento, por exemplo, diferente do seu. Eu falo isso em relação àqueles que têm pensamento de esquerda. Dizer que, por exemplo, a pessoa, ele não tem conhecimento, né? Ou dizer que ele não leu, entendeu? Está seguindo a multidão. Às vezes ele tem um conhecimento, o posicionamento dele é aquele, ele é diferente. Mas desde que, entendeu, ele, de certa forma, entendeu, queira um Brasil melhor, né? Prime pelo seu semelhante, né? Por uma, vamos dizer assim, por uma atitude onde todos possam ser beneficiados, não há problema. O problema é quando, por exemplo, ele tem uma visão muito egocêntrica a respeito de si mesmo e quer que o outro se dane e o Estado desse a porrada para que o quê? Para que ele possa garantir o direito dele. Aí sim, entendeu? É condenável. Por quê? Porque ele está sendo muito egoísta. Porque na verdade não tem só ele, entendeu? No Brasil, no universo, né? A vida dele não gira só em torno dele, das coisas dele. Nós vivemos numa sociedade, né? E ao viver em sociedade, todos, de certa forma, devem ser contemplados em relação ao quê? Em relação a melhores qualidades de vida. Mas voltando ao assunto, direita e esquerda foi um termo criado dessa forma, né? E, no caso aqui, entendeu, né? A questão da direita, né? No caso aqui, a questão da orientação de direita. O que seria, por exemplo, essa atitude, por exemplo, de Cristo, né? No caso aqui, né, que temos como referencial, nós cristãos, Deus Todo-Poderoso, o Senhor, né? O Messias, enfim, né? Atitudes subversivas. Cristo semelhante aos profetas. Eu achei interessante a abordagem desse pastor. Cristo semelhante aos profetas, ele adquiriu um caráter subversivo. Por quê? Porque ele ia contra o status quo. Ele ia contra quem? Quem, de certa forma, representava aquilo que seria uma verdade, entre aspas. Assim como João Batista iria contra os fariseus, né? Quando ele diz, por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Significa o quê? Que a luta dele não era, logicamente, contra o Império Romano, mas contra um pensamento que, de certa forma, precisava o quê? Ser transformado, mudado, acima da lei, né? Uma lei escrita nos corações, transformada, mudada. Esse é o objetivo em si, né? E ao se dispor com a classe, por exemplo, aristocrática que tinha se apossado, por exemplo, no direito sacerdotal ali em Israel, a corrente farisaica, os saduceus, né? E também se dispor, às vezes, com os comerciantes ali no templo, né? Essas atitudes não necessariamente podem dizer, olha, Cristo era comunista, não. Mas era alguém que estava o quê? Agindo contra aquela realidade. Ora, como os outros profetas. Então, de certa forma, ele era subversivo. Ele era o quê? De esquerda, nesse aspecto. Ele era sim, entendeu?
As pessoas confundem muito, entendeu? Isso daí vem desde a época da ditadura militar e infelizmente está crescendo muito hoje em dia. Mas insisto em dizer isso daí, por uma guerra partidária. Interesse é partidário. Então há uma disputa, por exemplo, partidária entre partidos, então um fica atacando o outro e logicamente que ataca também essas concepções. Caracterizou-se muito no Brasil, principalmente na época da Guerra Fria, da ditadura militar, pós-ditadura militar, em relação a essa questão do comunismo, socialismo e a pessoa ser de direita e esquerda. É lógico que, por exemplo, entendeu? Qualquer estudante de história sabe o que foi a cortina de ferro, né? O que foi, por exemplo, a Revolução Cultural Chinesa, o que está acontecendo na Coreia do Norte, né? O embargo econômico que Cuba sofreu, mas também a permanência, o que está acontecendo na Venezuela agora. Então nós sabemos, entendeu, que há uma interferência externa, embargo, né? Controle, por exemplo, econômico, mas há também o que, entendeu? Um cerceamento da liberdade, um Estado opressor, entendeu? Que impede que as pessoas tenham liberdade, inclusive, para enriquecer e ter sua própria individualidade, olha, e nem, inclusive, individualidade religiosa, ele professar a sua fé da maneira como ele defende e crê. Então, por eu, por exemplo, ser de esquerda, centro-esquerda, eu não acredito que o pior problema da sociedade está na propriedade privada. Eu não defendo isso daí. Eu não tenho isso comigo. E não necessariamente, entendeu? Por eu ser assim, eu não posso, por exemplo, ser de esquerda. Defender alguns pressupostos, por exemplo, de Karl Marx em relação à expropriação do trabalho, em relação a essa questão da alienação do trabalhador frente aos meios de produção, né? E a maneira como toda, entendeu? A riqueza é construída em cima do trabalho. Ora, pelo amor de Deus, não, lógico que não, entendeu? Mas, de certa forma, também, eu não acredito que a aplicação, por exemplo, que ocorreu nos países que se tornaram socialistas foi mais eficiente. Ou foi até mais humana, entendeu? Em alguns aspectos. Eu acredito que não. Na história é pródiga dizer, entendeu, que houve vários problemas em relação a isso daí, né? Então não é algo, por exemplo, entendeu, que, eu posso dizer que, né, eu concordo e bato palmas para isso, não. Mas também, entendeu, não posso bater palma para um egoísmo, entendeu? Para uma maneira de você defender, por exemplo, simplesmente a sua família, a sua propriedade, o seu bem, né, em detrimento do outro, o outro que se dane, ele é vagabundo e não trabalha. A discussão simplesmente é essa, né? Mas, de certa forma, o que? Você defende o seu e o outro que se dane. Eu não acho que isso deve viver bem em sociedade. Viver bem em sociedade é você pensar em si e no outro. Não é abrir sua casa, entendeu? Para todos irem morar na sua casa, né? Não é reagir, muitas vezes, frente, por exemplo, ao assalto, uma situação de estresse, de risco terrível. Não, não é isso. Não é, por exemplo, justificar atitudes criminosas. Embora saibamos que a maioria delas ocorre também por questões sociais. Mas não é justificativa frente a isso. Não é isso. Não é isso, entendeu? O mesmo pensamento que eu tenho não é esse. Talvez eu até me disponha com muitos amigos também que têm um pensamento diferente em relação a mim, em relação a isso. Não é. Mas é interessante o que, entendeu? Que nós saibamos compreender e entender o que ocorre, entendeu? No mundo como um todo. E a questão anterior que nós fizemos. Um crente pode ser de esquerda? Para mim ele pode. Um evangélico, um protestante, pode ser de esquerda? Pode. Observamos a Bíblia exemplos práticos em relação a isso. Ele não tem que dizer amém para tudo, não tem que concordar com tudo. Ele não tem que achar que está tudo certo. Não é porque o apóstolo Paulo disse, entendeu, né? Os servos têm que ter submetido aos seus senhores, né, que você possa, entendeu? Que você possa simplesmente não agir frente a tudo isso daí que ocorre. Não é você matar o seu senhor, né? Mas você ser um cidadão ativo. Você não achar que isso daí é correto, entendeu? Você não, entendeu, defender aqueles que simplesmente não se preocupam, entendeu, com você. A escravidão, por exemplo, entendeu, no Brasil, quase 360 anos de escravidão. Foi correto? Foi certo? A igreja justificou. Tanto a igreja católica aqui no Brasil, quanto a igreja protestante nos Estados Unidos. Foi correto? Foi certo isso daí? Servos, não sejam... que isso, entendeu? Capturar pessoas ali, trazer para o outro, para trabalhar sem pagar nada, né? Sendo explorado, da forma como for. Então quer dizer que é correto isso daí? A Bíblia diz que correto é correto. Não, não é. O que ocorre muitas vezes é que as pessoas utilizam da Bíblia para manipular as pessoas. Utilizam de versículos isolados da Bíblia para defender o interesse seu, entendeu? Para manter a mente cativa, não a Deus, mas aquilo que ele está falando, né? Para que ele possa sempre ficar preso àquela realidade, ao discurso, por exemplo, daquele líder que traz aquele conhecimento mais voltado ao interesse para ele, entendeu? Né? Para que ele possa permanecer do jeito que ele acha interessante. E isso não é verdade. Principalmente, hoje em dia, você vê vários líderes utilizando, por exemplo, o palanque, né, o palco, utilizando, entendeu, o púlpito como palanque, sendo cabo eleitoral aí de alguns políticos, entendeu? Isso aí é triste, isso daí, né? É algo, por exemplo, entendeu, que prova que muitos líderes eles estão perdendo tempo.
com coisas que são relacionadas, por exemplo, entendeu, a assuntos temporais, e deixando de lado aquilo que é atemporal, que é o que? A Bíblia, que é a religião, né? Que é a fé, que está acima dessas coisas aí. E defender aquilo que a Bíblia defende. Se a Bíblia defende a causa do órfão, da viúva, é para defender. Cristo mesmo, entendeu, em seus ensinamentos, disse, em certa ocasião, né, que é melhor você dar, entendeu, algo para quem lhe pede no portão, do que você ter se obrigado a abrir a porta quando ele vier de noite, quando ele vier, por exemplo, te assaltar ou te roubar. Então, olha só, entendeu? Em Provérbios mesmo está escrito, entendeu? Senhor, lhe peço que não me dê muito, para que com muito venha me esquecer de ti, nem pouco, para que com pouco venha roubar e pecar contra ti. Então perceba, entendeu, né? Que essa questão social está muito relacionado às atitudes humanas, né? E, logicamente, que tudo isso tem que ser trabalhado e desenvolvido. Pessoal, agradeço a participação de vocês aí, conto com a participação, compartilhem esse vídeo, discutam esse vídeo, né? Estou aberto aí, entendeu, a críticas, logicamente, entendeu? Por isso que coloquei em base essas críticas em si. E, pessoal, eu agradeço mesmo a participação de vocês. Veja aí. Alexandre, vamos que você vê esse vídeo aí. Esse vídeo é seu, vamos ver seu parecer em relação a isso. E outros que se sentirem à vontade em relação a tudo isso daí. Pessoal, obrigado. Bye, bye. Vamos que vamos. E estamos juntos.